primeiro texto está escrito em Oséias, capítulo 4, verso 6. O meu povo foi destruído porque lhe falta conhecimento. Diga após mim, falta de conhecimento destrói, inclusive, famílias. Segundo versículo, e conhecereis a verdade vos libertará. Em João 8:32. Gente, existe um preço muito alto que se paga pela ignorância, que é a falta de conhecimento. Peguei dois versos, um verso lá do Velho Testamento e um do Novo Testamento, mas ambos apontam para algo. Conhecimento traz sucesso. Para você ser um empresário de sucesso, uma cozinheira de sucesso, um pastor de sucesso, qualquer área na sua vida, você vai ter que ter o quê? Conhecimento. Até para dirigir um carro, sim ou não? Até para dirigir. Eu me lembro de um dia que eu cheguei de viagem, meu esposo é empresário no ramo de carro, e lá em casa, muitas vezes, isso mudou graças a Deus, mas eu chegava e o meu carro não estava na garagem. Ele tinha vendido e nem dava satisfação, nem perguntava nada. E eu cheguei e falei, mozinho, cadê meu carro? Ele falou, é esse que está na garagem. Isso há muitos anos atrás. Peguei aquele carro, saí o dia inteiro, gostei do carro. Liguei para ele, falei, nossa, você caprichou, esse é bonitinho, parece um jipinho, Ele estava viajando, pescando, não observou muita coisa. E tinha uma luzinha vermelha piscando no painel do carro constantemente. Eu achei aquela luz fofa. Alguma mulher aí acha a luz vermelha piscando fofa, gente? Eu achei linda aquela luzinha vermelha piscando. E aí eu liguei para o Cirino e falei assim, só tem um defeito esse carro. Ele disse, qual? Eu falei, é lerdo. O bicho não anda. Eu gosto de carro possante. Eu acelero, o carro não anda. Ele falou, amor, imagina, é 2.0. Eu falei, não anda. Ele viajando e tal. E eu fui sair com esse carro de um lugar, não me lembro onde, fui dar uma ré. O carro não saiu, comecei a acelerar, lascou fumaça para tudo quanto é lado. E eu estava com o vidro fechado, com o som ligado no último. De repente veio um moço, bateu no vidro e falou, dona, para aí, está saindo fumaça nas rodas. Eu falei, meu Deus, o carro está pegando fogo. Ele falou assim, tem alguma coisa errada. A luz vermelha piscando, tudo que você pensar balançando esse carro. Liguei para o Paulinho, gerente da empresa. Paulinho, esse carro deu um BO aqui. Tentei falar com o Cirino, ele não atende. O que está acontecendo? Ele falou, dona Ângela, a senhora puxou o freio de pé do carro? Eu falei, freio de pé? Ele não tem, né, freio de mão, não? Ele falou, não, esse é freio de pé. Gente, eu estava andando 5 dias com o carro, com freio de pé apertado. O que você acha que aconteceu com o carro? Acabou o pneu, acabou o motor, por falta de conhecimento. Dá para entender que a gente precisa de conhecimento em todas as áreas da nossa vida, até para dirigir um carro. E muitos casamentos. E por que Deus está colocando no meio uma tal de submissão? Porque aí eu quero fazer as coisas. Deus fala assim, filha, comporte-se, porque então depois não vai ser você que vai falar para ele, eu te avisei. Vai ser o meu espírito dizendo para assim, eu te avisei para você ficar quieta. Nós somos casados com pessoas diferentes. Fleumático, colérico, melancólico. Chora em todo louvor. Toda foto. Todo dia dos namorados a pessoa chora, meu Deus do céu. E sanguíneo que tudo é festa. Resumindo, não é isso. Temos personalidades. Não vou entrar nesse detalhe. Mas principalmente, o que é que nós temos? Nós temos cada um a nossa história. Você tem a sua história. Seu cônjuge tem a história dele. A gente casa e não quer saber nada da história do outro. A gente casa, tem até gente que fala, não quer saber nada da sua vida passada e não vou contar nada da minha. Tem coisas que não tem que contar mesmo, sei lá, né? Depende, cada caso é um caso. Mas tem partes da sua história que você precisa compartilhar com o seu cônjuge, porque então vai dar BO, entendeu? Vai dar problema. Por exemplo, meu esposo teve uma vida muito pobre, uma família em situação financeira muito difícil. Já a minha família não era tanto. Nós prosperamos juntos. Meu marido, a casa dele, a porta da entrada, tinha a porta normal, a porta da cozinha, né, e da sala.
Mas as portas dos quartos eram uma vara de pescar com uma cortina de chitão. Então, quando ele casa, a gente começa a trabalhar junto, que nós prosperamos, graças a Deus, de uma forma muito inusitada por Deus. O meu marido começou a gostar só de coisa boa, mas assim, umas coisas boas diferentes. Alguém aqui tem um marido que tem mania de tudo ter controle na casa? Lá em casa, luz acende com controle, desliga com controle, cortina parece um filme de terror. 6 horas eu estou em casa com visita, cortina... Ai! Eu falei, relaxa, a cortina daqui abre com controle. Esse dia eu estava com visita em casa, do nada, o jardim ligou e molhou todo mundo. Porque a irrigação é com controle. Chega a visita em casa, o que ele faz? Vou mostrar para vocês o controle aqui da vovó. Até as casas de vender, ele é construtor, ele bota controle. E um dia, flor. Cadê as mulheres que gostam de flor? Gente, quem cuida do jardim lá em casa é o Cirino, ele bota nome nas flores. E o cabra é macho, viu? Vou te explicar. Bota nome nas flores, fez um jardim vertical para mim, para as meninas, chegou lá perto, mostrou para mim, para a Angélica Panelice. Aí nós olhando, ele, minhas meninas, minhas princesas, essas flores aqui nesse jardim inteiro é para vocês. Aí a minha menina falou, eu queria um carro. A outra falou, sem noção, meu pai. Aí eu, que linda! Porque eu conheço a história. Na história do meu cônjuge, ele teve uma vida financeira muito difícil. Como ele não teve carrinho de controle remoto, hoje ele controla o quê? A lâmpada, a cortina e inclusive o quê? O jardim. Está vendo tanto que isso é interessante? Aí eu não implico, eu incluo, eu entendo. E tem alguns benefícios. Por exemplo, minha sogra falava assim, nós é pobre, de família humilde, você vai casar com uma menina feia, acabada. Minha sogra não controlava a comida, prosperava para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. E ele preocupado com a saúde, falava, vai casar com uma mulher bem gorda, para você acabar pagando língua. Casei com o Cirino. E eu orava o seguinte, Deus, eu não posso casar com um homem que seja muito bonito. Porque eu tive muito perseguição na infância. Eu era o patinho feio da família. A Olívia Palita, a vara de pegar mamão, o esqueleto humano e o manequim de velório. As minhas irmãs eram as bonitas, eu era feia. Então o meu sonho era receber o quê? Elogio. Aí eu caso com alguém que recebia uma informação que seria o contrário. Quando eu caso com ele, foi a fome com a vontade de comer. Ele virava o tempo todo e queria colocar que eu fosse sempre a mais produzida. Gente, o Cirino me controla para comida. Tem hora que eu estou em evento, eu estou comendo, ele fala, fecha a boca. É uma perturbação. Tem hora quando eu vejo que ele está dormindo, roncando, eu desço e assalto a geladeira. Mas eu entendo que ele tem um trauma da história dele. Aí tem gente que fala, nossa, o pastor Marco falando, não faça propaganda. Quando eu falo, o pessoal fala, nossa, o Cirino gosta tanto que você anda bem vestida, bem arrumada. Eu falo, não é porque ele é bom. Eu sou a cura da história dele. Ele só cuida de mim tão bem porque ele tem que mostrar para todo mundo que foi diferente. Não é porque ele é a última bolacha do pacote, não. Deixa eu te falar uma coisa, se você conhecer a história do seu cônjuge, você vai ter mais proveito do que prejuízo. Vocês acham que eu acho ruim? Eu chego nos lugares e falo, meu bem, sou tão feliz de falar para todo mundo, tanto que você me abençoa, tanto que você é maravilhoso. No outro dia ele aumenta o valor do cartão, é uma benção. Eu preciso conhecer a história do meu cônjuge. Deus não joga a história fora. Eu estava ministrando esses dias na nossa igreja, lá na Family, no congresso de famílias, junto com o pastor Mark e o time. Terminei de ministrar, veio um casal à frente e o moço falou assim, meu Deus, estou chocado com esse negócio da história familiar. Ele virou para mim e falou assim, eu tenho, me parece que era 15 anos de casado e tal. E ele disse, eu amo a minha esposa, ela serve a Deus comigo, é uma mulher maravilhosa, mas eu tenho uma paranoia, eu tenho um ciúme dela descompensado, eu brigo, eu xingo, eu chego em casa do nada, me dá parece que um surto psicótico, eu entro no quarto e eu falo, cadê? Onde é que o amante está? Está dentro do guarda-roupa, está atrás da casa, está dentro do banheiro?
E a minha esposa não dá indícios, mas eu tenho aquele ciúme patológico. Aí ele disse, na mensagem de hoje eu entendi. Tem um segredo que eu guardo, eu queria compartilhar. E ele disse assim, quando eu tinha 12 anos de idade, eu peguei a minha mãe fazendo um barulho no quarto. Sou filho único. Corri para o quarto, abri a porta e pego a minha mãe na cama, literalmente com outro cara. A minha mãe me viu, só fez assim para mim, vai. E ela continuou fazendo as coisas com aquele outro cara que não era meu pai. Eu fiquei atrás da porta, escutei o som, e escutando todo aquele som, aquele barulho, eu chorei um pouco, corri para o meu quarto quando eu vi que o homem já ia sair. O homem saiu de casa, minha mãe enrolou no lençol, entrou no meu quarto, sentou junto comigo na cama e disse, meu filho, presta atenção, me perdoa. Eu não devia ter permitido você ver isso. Escuta, seu pai é um bom pai, mas é um péssimo marido. E é só por isso que eu estava fazendo isso. Não justifica, tudo bem. Mas filho, por favor, perdoa a mamãe. E outra coisa, olha a gravidade. Não conta para o seu pai. Se você contar para o seu pai, ele me mata. E se seu pai me matar, como vai ficar a sua consciência? Sabendo que você contou, seu pai me matou, seu pai vai ser preso, vai se tornar um assassino, eu vou estar debaixo da terra. Quando seu pai sair da cadeia, ele pode casar com outra mulher, e se essa mulher for pior do que eu, mas pode ser que ela não seja tão ruim nessa área aqui, mas ela não vai te amar, porque não existe boadrasta, existe madrasta. Ela fez isso com um menino de 12 anos, pegou o dedinho dela e falou assim, jura juradinho que é segredo meu e seu para levar para a cova. O menino jurou juradinho. Mas o que acontece? Ele não queria mais voltar para casa. Cresceu um adolescente que queria ficar na rua. Não queria ficar em casa. Casou-se. Nesse intervalo o pai morreu. Ele nunca contou para o pai, então ele se sentia um traidor. Quando ele voltava para casa e via, então, a mãe tinha um ódio, ok? Casou. Quando ele olhava para a esposa, quem que vinha à memória inconsciente? Quem, gente? Diga bem forte, mãe. A criança dele estava lá dentro. Ele olhou para mim em pranto de choro e disse, nunca contei nem para minha esposa. Quantos de nós carregamos uma história aí dentro da gente, de uma cultura familiar? Carregamos uma história que nunca foi resolvida, que nunca contamos para ninguém. Aí volta o texto bíblico, meu povo fracassa por falta de conhecimento. Pergunta, você conhece a história do seu cônjuge? Você conhece o porquê que ele é tão nervoso? Será que é só temperamento? Será que é só personalidade? Ou será que ele carrega como é que eu posso dizer? Uma bomba de trauma aqui dentro, de cobrança de culpa, que qualquer hora que você fala algo, ele começa a gritar, ele começa a ficar nervoso, ele começa a cobrar de você. São coisas que a gente muitas vezes vai omitindo, repete com os filhos. Fantástico que o pastor Mark falou na mensagem que antecedeu. Eu não vou repetir o ciclo, ponto. Mas ele tem consciência do que ele estava repetindo. E quantos de nós não temos consciência que estamos repetindo ciclos? E quantos de nós não temos consciência da história do outro? A gente traz uma bagagem, a gente traz uma mala. A gente traz uma mala quando casa. Está aqui a sua mala, a mala do seu cônjuge. Você leva roupa, sapato, mas você leva, sabe o quê? História. Nós levamos uma história que está aqui dentro, que a gente não ousa abrir essa mala para o nosso cônjuge. Você não ousa abrir a sua mala. Sua mala vai ficando aí de qualquer jeito. A gente traz uma bagagem enorme da vida da gente, mas não conta. Você já abriu a mala do seu cônjuge? Já abriu a mala? Já abriu a mala para contar toda a sujeira que tinha lá na sua família? Hã?
Já abriu a mala para falar que a sua mãe talvez era prostituta? Que ela traía sem parar e por isso você não confia na sua esposa? Já abriu a mala para contar a lambança? Hã? Você não conta. E aí, seu cônjuge vai desconfiar de alguma coisa? Vai ser adivinho? Você já abriu a mala da sua história para falar: esposa, marido, os meus pais se divorciaram. Por isso eu não tenho paciência, sabe? Por isso eu fico assim: tá cansado, vai caçar seu canto. Que caçar seu canto? Você já viu tanto que a pessoa separa, casa 5, 6 vezes, junta de novo, mas não muda, vai dar o mesmo problema? Tudo é divórcio, porque não, na minha família todo mundo separa. Separava. A partir de você não se separa mais. A partir de você não tem isso. Eu sou filha de pai separado. É fácil? Não. Qual que é a conversa lá em casa? Não te largo, não te solto, não te deixo. Só seja morto. Deus, qual dos dois for desistir, mata e leva. Está estranhando? É assim que a gente ora. Inclusive, de vez em quando a gente está interagindo, naquele momento de Sabar Love, a gente faz uns carizinhos no outro. Eu tenho um pé de conversa com a cabeça debaixo do meu marido, e eu falo: se encrencar com outra pessoa, eu prefiro ser viúva do que traída. Entendeu, Jesus? Pode levar, para não dar escândalo. Escute, já contou que isso dói para você? Quem é filho de pais separados? Levante a mão. É fácil? Quantas e quantas vezes o diabo já disse para você: separa que é mais fácil. Qual que é a história que você traz na sua mala? Pai. Quem o pai não assumiu você das mulheres? Levante a mão. O pai não assumiu, você não tem nome. Mulheres e homens. Quem é um filho de mãe solo? Você acha que esses filhos de mãe solo não têm carência? Hã? Você está achando que filho de mãe solo não tem carência paterna e materna e vai cobrar de quem? Marido, esposa. Ou às vezes você teve uma família aparentemente fértil, consolidada, os papais não se separaram, mas seu pai foi ausente. Seu pai não te deu atenção. Principalmente as mulheres, tá, marido? Sabe por que a gente gosta tanto da palavra proteção, além de ser bíblica? Porque Deus coloca o ser humano na terra e dá um lar. E dá 2 anjos em forma de gente, pai e mãe, para cuidar de você. A mãe tem uma função, o pai tem outra. E o pai apronta para o pai Deus. Quando a mulher tem carência com esse nominho aqui, pai, ou ela quer se vingar de você com raiva do pai. Não precisa fazer não, pode deixar que eu faço, pode deixar, deixa que eu subo e arrumo tudo. Ela não quer fazer isso não, meu querido. Ela só está gritando a raiva que ela tem do pai com você. Ela só está gritando. Você precisa ter esse papel que o pai dela não teve. Eu não tive um pai presente. Quando eu casei com o Cirino, constantemente, sabe o que eu fazia? Do nada. Pai, desculpa. Até o dia que eu entendi que ele era tão provedor, tão protetor, que eu encontrei nele o pai, o marido e o amigo que eu nunca tive. Se a sua mulher está querendo chamar muita atenção, meu querido, falta isso aqui para ela, ó. Querida, seu marido não é seu pai, ok? Então não cobre dele o que o seu pai não deu. Estamos combinadas? Mas marido, não significa que você não possa ter um papel de paternidade. Quer ver? Só os maridos. Levante seu braço aqui para mim. Abrace ela. Abrace ela. Coloque ela aqui no seu peito. Aperta. Escuta a respiração. Diga para ela: amor, meu cheiro, minha nega, minha branca, o que vocês são acostumados. Minha gostosa, o que for, fala: pode contar comigo. Seu macho está aqui. Pode contar comigo que eu apago as broncas. Pode contar comigo que eu resolvo o B.O. Olha no rostinho dela se a lágrima não está enchendo os olhos para você ver. Só as mulheres que gostaram, digam assim: aleluia! É isso! É sobre as nossas histórias.
Você sabia, gente, que tem muita coisa que machuca a gente? A gente tem coração, sim ou não? Tem? Você sabe quantas vezes o coração do seu cônjuge foi quebrado? Hã? Quando acabaram com o coração do seu cônjuge? Você tem noção? Quantas vezes que na casa dela teve violência doméstica? Quantas vezes ela foi traída por amizades, por ex-namorado? Quantas vezes que o seu marido também foi traído por amizades, por ex-namorada, que você nem imagina? A gente chega e fala, me faça feliz, me dá o seu amor, me dá o seu melhor. Mas a gente não está preparado para dar para você só o nosso amor, só o nosso melhor. A gente quer dar nossas mazelas, nossas dores, nossa insatisfação, nossa carência. E dizer um para o outro assim, marido, você é a figura de Deus na minha vida. Esposa, você é a figura de Deus na minha vida. Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para me acolher, para me aceitar. E como você tem o mesmo DNA, me acolhe, amigo, marido, uma esposa, meu amigo, meu amante, meu tudo. E construir junto essa história. Se Deus não rejeitou a história do outro, quem somos nós para nem querer ouvir? Nós precisamos abrir o nosso coração e contar, narrar nossa história. Nessa mala da vida, meu Deus, como isso traz. Tem mala que já está toda quebrada, mas você está carregando. E não está contando nada para o outro. Você tem noção quantas vezes a sua esposa apanhou? Hã? Vagabunda. Seu marido. Eu tive um paciente meu que ele não confiava nem na esposa. E aí ele me relatou um dia que o pai dele, um agropecuarista goiano, pegou uma corrente meio-dia no sol, fica quente. Uma corrente meio-dia no sol fica quente, gente. Pegou uma corrente e falou, pega aí, menino. A esposa, amor, a corrente está quente. Pega, porque então vai apanhar. Vou ensinar esse cabra macho agora. O menino pegou a corrente e falou, se soltar, apanha. Segura. E o menino segurou, queimou a mão daquele menino de 12 anos. O pai deu uma crise de gargalhada. Sabe o que o pai falou para ele? Seu besta. Hoje eu estou te explicando. Não confie em ninguém, nem no seu pai. Casou. Pai de 3 filhos. Está de mal de um filho, tem 10 anos. Quer consertar também não. Paranoico com a esposa. Perdeu toda a família por causa da história. Inclusive tem mulher que gosta de sadomasoquismo. Viu? Porque o pai batia, espancava, depois falava, senta aqui no colo de papai. Olha, papai não queria bater não, tá? Papai só bateu porque papai estava descontrolado, viu? Senta aqui, abraça, papai te ama. Aí aquela mulher que vai aceitar apanhar, porque está ligada a linguagem de amor com apanhar. Forte, não é? Tem mulher que não gosta de pão. E tem mulher que fala, que frescura essa mulher minha, não gosta de tal comida. Você sabe por que ela não gosta de tal comida? Você sabia que muitos abusadores, que o pai e a mãe deixam em casa, abusa de uma criança e antes disso ele dá pão para ela, ele mata a fome física. Não vou perguntar aqui quantas pessoas foram abusadas sexualmente. Às vezes eu estou dando uma palestra de cura, dentro desse propósito, e eu levo uma caixa, e eu começo a carregar esses objetos, e eu passo no meio do povo. Eu me lembro de um dia que eu mostrei um pão artificial para aquela mulher, para uma das mulheres, e a lágrima parava no olhar triste dela. E o Espírito Santo falou para mim, aproxima dela e chega o pão perto. No que eu aproximei dela e fui mostrando o pão para ela, ela começou a gritar, gritar, gritar. Todo mundo achou que ela estava possessa. E eu disse, não, isso não é possessão não. Eu falei, o que foi trocado em troca de pão? Ela falou, minha mãe ia para a igreja,
como disse o pastor, né? Cuidar da obra e deixava a gente em casa e não dava comida. Ela falava, Deus manda até o vizinho, que é um anjo, trazer pão para vocês. E na verdade o vizinho estava abusando sexualmente da filha dela. Forte, não é? Vamos lá, você conhece a história da sua esposa, do seu cônjuge? Conhece? Talvez ela não quer ter filho, né? Talvez a mãe dela falou, filho dá muito trabalho. Talvez ela foi uma criança que foi completamente esquartejada nas emoções. Você também, como homem. O que você ouviu? Cuidado com mulher. Mulher acaba com o dinheiro do homem. Quem já ouviu isso? Cuidado, mulher acaba com o seu dinheiro. Não, gente, se vocês tiverem em comum acordo com o Espírito Santo caminhando, vocês enriquecem muito mais juntos. Ela não acaba com o seu dinheiro. São crenças limitantes. Ah, se eu fosse abrir essa caixa e mostrar o tanto de coisa que está aqui. Talvez seu pai foi presidiário, né? E hoje você se cobra tanto. Eu tive um paciente que o pai dele assistia pornografia e ele usava a ponta da escova de cabelo para fazer sexo anal com o filho. Ele fazia isso com o filho. O menino, ele cresce completamente pervertido. Vamos lá. Tudo que eu joguei ali está aqui dentro da sua cabeça. Tem uma criança aí dentro gritando por socorro, com crise no casamento, porque você não se conhece. É muito bom a gente vir cá, sorrir bastante, muita mensagem agradável, mas eu quero nesta manhã conscientizar vocês como casal. Você carrega uma mala emocional na sua vida, dentro da sua cabeça, aqui representado por esse frasco. Você chegou vazio na vida, foi colocando um tanto de informação, tem aqui tem muito barulho. Não tem barulho aí dentro? Tem desconfiança. Tem, eu não vou me entregar completamente a essa mulher. Você aprendeu diferente. Talvez o seu pai e sua mãe ensinou assim, olha, se você apanhar na rua e não bater, chega em casa, você apanha. Ok, você casa e continua batendo verbalmente em quem? Na sua esposa. No seu marido. A gente precisa resolver aqui dentro. O meu povo fracassa por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Sim, a verdade é Cristo, amém? Mas junto com Cristo, tem várias outras verdades. Da palavra de Deus está cheia de outras verdades. Olha que verdade incrível. Como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Se você pensa que você tem que ser nervoso, se você pensa que você tem que ser machista, se você mulher pensa que você tem que ser feminista, que você tem que mudar completamente, você vai ser assim. Mas a verdade do Evangelho, ela é simplesmente maravilhosa. Se a gente se permitir conhecer um ao outro, se a gente permitir fazer isso aqui com o nosso cônjuge, isso aqui, marido, esposa, hoje eu quero contar para você tudo que eu guardo aqui dentro. Eu quero me esvaziar. Eu quero esvaziar da minha história. Eu quero tirar tudo que me lembra dor. Tudo que me lembra essa bagunça que eu carrego ao longo da minha vida. É assim que a gente caminha. Agora vamos encher de novo nós dois? Bora? Bora acertar nós dois? Bora virar um para o outro, conversa de adulto. Não te largo, não te solto, não te deixo. Vamos embora conversar um com o outro. Um dia um paciente meu falou para a esposa dele, me perdoa, eu te usava como um depósito de esperma, porque de 14 anos meu pai me deu um presente. Vai para um bordel e aprende a ser homem. O que ele fazia com a esposa? Usava. E ela foi criada para ser uma lady. Reflexivo, não é? Feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Como é que está o barulho da sua história? O que tem dentro de você? Ninguém tem vida perfeita. Ninguém teve história maravilhosa. Quem fala que teve está mentindo.
Deus não seria injusto. Porque é na vida que Ele nos forja. Aí, ó, cheio de bagunça. Que tal entender que Deus escolheu o seu cônjuge, escolheu você. E na sabedoria de Deus, na maravilha do eterno, nada se perde. Deus pega Raabe, uma prostituta, acolhe ela e fala: que mulher divina, olha o que ela fez para salvar o meu povo. O que Ele fez? Dá para ela como cônjuge um príncipe de Israel, que com certeza também tem suas marcas. Ser príncipe não significa que não teve marcas. Eu vou pedir para passar uma canção agora, de olhos fechados. A gente vai para o fim. 10 minutos, 15 eu termino. Queria que você escutasse uma canção. Chama Canção da Família. Feche seus olhos. Quero que você comece a lembrar da sua história, das coisas que marcaram a sua vida e que você jamais contou para o seu cônjuge. Queria que você contasse para ele. Aliás, lembrasse primeiro. De olhos fechados, lembra dessa canção. Escuta. Hoje me deu saudade de um tempo que não volta mais. Hoje me deu vontade de estar mais perto dos meus pais. Lembra. Foi doloroso. Voltar a ser criança nas lutas com meu irmão. Escola e videogame eram nossa preocupação. Mamãe gritava da cozinha: filha, a mesa pronta está. Nossa família reunida, era tão simples o jantar. Eu lembro, a gente costumava reclamar, mas hoje tudo que eu queria era voltar. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Por que a gente cresce e as coisas mudam de lugar? Mudou, não mudou? Porque só quando perde Mas alguns problemas aprende a valorizar. Alguns problemas não mudaram. Não sei voltar no tempo, não adianta nem tentar. O que me resta hoje é o hoje mesmo transformar. Dizer te amo tantas vezes até o outro se cansar. Dar um abraço demorado e sem demora perdoar. Ligar mais vezes pra família e sem pressa conversar. De certo as coisas continuem a passar. Você conseguiu lembrar de algumas coisas da sua casa? De certo as coisas. De olhos fechados, eu sei que você conseguiu lembrar de palavras que feriram, que você traz para a sua vida hoje. Ainda de olhos fechados, talvez você visitou o quartinho da mágoa, de ter ouvido que você foi um filho e uma filha que não foi desejado. Talvez você, homem e mulher, ouviu que ninguém te aguentaria. Talvez você ouviu e viveu coisas que o seu cônjuge não sabe. E por mais que tenhamos tantas dores, a gente cresce, a gente sente saudade de um lugar chamado infância, nosso lar. E às vezes, como amor cego, nós repetimos os mesmos comportamentos. Por isso que quando conhecemos a verdade nos liberta. A sua criança interior está aí dentro.
Se permita chorar. Contar para o seu cônjuge as suas dores, os abusos que você sofreu, todas as palavras que machucaram você, que te deixaram muitas vezes sendo um homem ou uma mulher rude. Pare de se proteger. Se entregue ao seu cônjuge. Casamento não é uma entrega só de corpo, é uma entrega de alma. Eu vou repetir algumas falas. Primeiro, concernente à sua história com seus pais. E eu gostaria que vocês repetissem comigo. Depois com o cônjuge. Lembrando da sua infância, de tudo que você viveu. Repita após mim. Diga: minha mãe, meu pai, eu quero agradecer pela vida que vocês me deram. Vocês não foram perfeitos. Vocês tinham feridas. Vocês tinham uma história. Vocês carregavam dores. Eu acredito que vocês erraram tentando acertar. Diga: pai, mãe, no dia de hoje, eu quero me divorciar da fidelidade de algumas partes da história de vocês que eu trago para a minha vida. Eu não vou cobrar do meu cônjuge o que eu não tive. A partir de agora, eu estou disposta, eu estou disposto a colocar a minha alma na presença de Deus, junto com o meu cônjuge, desnudar, despir a minha alma, contar quem eu sou, ser amada e acolhida por Deus e pelo meu cônjuge, e vamos viver com as nossas imperfeições, a melhor parte da nossa história. Pai, mãe, eu perdoo os abusos, as palavras difíceis. Agora diga: Deus, eu quero continuar honrando os meus pais, trazendo o que de bom eles me ensinaram e protegendo aquilo que de ruim, inconscientemente, eles também me ensinaram. Diga: Deus, muito obrigado por estar casado com alguém que é usado para me burilar, me transformar. Nos ajude a amar e aceitar um ao outro e a nossa história. Agora, casais de pé, de frente um para o outro, de frente um para o outro. Talvez vocês nunca fizeram o que eu vou pedir para vocês fazerem agora. Em 2 minutos de cada lado. Primeiro, as damas vão conceder autoridade ao nosso cônjuge, que é o cabeça do nosso lar. Mulheres, diga para o seu cônjuge assim: sacerdote da minha casa, meu marido, meu protetor, o homem que Deus elegeu sobre mim. Eu estou disposta a escutar o que mais te magoou na sua história, que você traz para a nossa vida, para eu poder te ajudar com a sua bagagem de vida. Marido, em 2 minutos, conte para ela. Bem gostoso, abra o coração. Durante a mensagem, o que veio no seu coração. Seu pai talvez falou que você não daria certo com ninguém. Seu pai falou que você não ia prosperar. Esse momento é de vocês. Uau, isso. Se permita chorar, porque homem chora. Homem que não chora infarta mais novo, tá?
Se permita colocar o seu coração nas mãos da sua esposa. Isso, querido. Isso. Talvez ele sente falta de mais presença sua, de mais respeito. Talvez você não respeita porque você tem medo, porque ele lembra o seu pai. Poxa vida, que bagunça. Isso. Pronto. Agora, marido, olhe para essa mulher. Diga para ela: minha companheira, idônea, rainha da nossa casa, mulher da minha vida, calmaria para o meu corpo, para a minha alma, porto seguro desse homem que parece forte, mas que muitas vezes é fraco e precisa de você. Diga para ela: minha rainha, mulher que eu escolhi, me conte, qual a sua maior dor que você traz da sua história? Me conte o que eu não consigo te suprir por causa de algo. Coloque a sua alma no meu coração. Eu vou te acolher e eu vou te proteger. 2 minutos. Vamos? 2 minutos. Conta para ela. Aliás, conta para ele, minha querida. Conta que seu pai era autoritário, por isso que quando ele pede algo, você tem dificuldade de ser submissa. Conta que já te usaram e descartaram, jogaram fora, por isso que você não entrega completamente o seu amor. Conte para o seu cônjuge, coloque, querida e querido, coloque a história de vocês nas mãos um do outro. Deixe o seu cônjuge te conhecer. Isso. Acolha a sua rainha. Abrace ela. Abrace ela. Isso. Acolhe, abraça, passa a mão nas costas dela. Para a mulher é importante um toque, um aperto. Diga no ouvido dela: conta comigo. Diga: eu estou aqui por você, para você e por você. Isso. Que lindo. Que lindo. Esse abraço gostoso, esse abraço que cura. Para finalizar agora, olhem um nos olhos do outro. Esposa, se der mão nos ombros ou na cintura, unam com a mão no ombro ou outro na cintura, depende do tamanho de vocês. Olhe dentro dos olhos. A gente vai passar uma última canção quando eu terminar de falar, e vocês vão só olhar nos olhos e permitir que o coração de vocês fale mais alto. Repita após mim, um para o outro: eu amo você. Muitas vezes, meu amor, o maior problema é porque eu não me amo. Eu não aceitei a minha história. E eu não me permiti abrir meu coração com você. Diga: eu te amo. Não desisto de você. Diga assim: vamos construir juntos nossa história, nossa família. Vamos quebrar o ciclo de maldições, de culpas, de condenação. Diga: com Deus, aqui junto, conosco, fazendo a terceira dobra, a gente vai conseguir
permanecer casados, apaixonados e felizes no casamento. A última coisa, diga: essa semana eu quero te convidar para um jantar comigo, onde eu vou me deixar ser conhecido por você. Eu vou te contar todos os BOs da minha história. E eu quero que você me conte tudo. Eu quero contar meus traumas. E depois, nós vamos convidar o Cristo, que aceita essas duas histórias, que faz dessas duas histórias, a minha e a sua, serem histórias de cura e de superação. Diga: topa? Só olhando nos olhos, e a música vem agora para a gente fechar. Olhe nos olhos. Permita. Uma canção para terminar. Isso, olhe nos olhos. Me sinto tão amado, isso faz bem seu cônjuge. ao coração da gente quando tem Deixa a lágrima descer. alguém pra dividir um grande amor. Como a brisa da manhã, assim você chegou. Uma ótica perfeita de amor, uma ponte sobre um rio de dor. Na minha vida um sonho lindo se realizou, um presente enviado pelo meu Senhor. Você foi como um dilúvio de amor, arrancando do meu peito uma dor. E no lugar daquela cicatriz marcou as cenas lindas que o tempo já notou. Você é minha tempestade do bem, trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém amada simplesmente pelo que é. Ontem namorada, noiva, agora sua mulher. Namorado, seu homem também. Vamos lá, continue abraçando. Me sinto tão amada, isso faz bem ao coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor. Como a brisa da manhã, assim você chegou. Uma ótica perfeita de amor, uma ponte sobre o rio de dor. Na minha vida um sonho lindo se realizou, um presente enviado pelo meu Senhor. Você foi como um dilúvio de amor, arrancando do meu peito uma dor. E no lugar daquela cicatriz marcou as cenas lindas que o tempo já notou. Você é minha tempestade do bem, trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém Nós amada apresentamos simplesmente cada casal aqui na tua pelo que presença. é. Ontem namorada, noiva. Enquanto o Fábio e a Rafaela vêm para frente para orar com eles, como os pais, digamos assim, da família Elos. Pai, nós queremos apresentar cada casal aqui na tua presença. Senhor, não permita divórcios, não permita mimimi, Senhor. Pai, quanto mais casais felizes, abençoados, prósperos, ressignificando a sua história, mais o Evangelho também é pregado. Em nome de Jesus, nós declaramos, sabemos que o avivamento passará pelas famílias. Declaramos que em cada família aqui representada seja um lar de avivamento, de amor, de paz, de comunhão e do céu com Cristo na terra, em nome de Jesus. Amém.